Um abração para o deputado Marcel Van Hatten, de Ana Paula Martins. Está transmitido o abraço, Ana Paula Martins, para a senhora e a família também. Deixa eu só fazer uma rodada rápida aqui, já passo para os nossos convidados. Milton, na audiência, a crise só acabará quando nossos deputados estaduais e federais resolverem buscar o que é de direito do Rio Grande do Sul, o que a União deve ao Rio Grande do Sul, quando esse governador vai parar de se rastejar para o governo federal. Splatter, da cidade de Canoas. Um abraço, Splatter. Imagine que pode piorar. Logo o Toffoli vai ser presidente do STF e ainda ser relator desse processo. Agora oremos. Adriano de Lajeado, ele está dizendo aqui, o Marcel também recebeu recadinho de juiz sobre o 12º. Não entendi aqui. Eu recebi mensagem, de fato, de alguém que pode ser juiz, não assinava a mensagem, dizendo que deveria votar a favor, ou melhor, contra a emenda do 12º, porque eu poderia no futuro precisar da justiça. E essa foi a primeira mensagem. A segunda mensagem foi meio que se desculpando pelos termos, mas evidentemente foi uma mensagem anônima, não assinada. Tentamos retornar a ligação, mas ninguém atendeu. Então, não posso dizer que foi um juiz, mas... Sim. Alguém com interesse... Tinha toda a cara, uma mensagem anônima, e depois saiu inclusive nos meios de comunicação a mensagem, porque evidentemente que eu tornei público isso. Sim. Milton e convidados, boa noite. Fugindo um pouco da pauta do programa de hoje, trazendo um pouco da realidade da América do Norte, que poderá imensamente afetar o Brasil e o mundo. O Donald Trump definitivamente está tentando implementar sua agenda de campanha, incluindo as medidas mais controversas. Vai ser interessante esses próximos meses. Sem dúvida é um presidente diferente. 5 graus negativos agora em Ann Arbor, Michigan. Forte abraço, Luiz Kohlenberg, nos Estados Unidos aí, nos acompanhando, Luiz Kohlenberg. Um abraço aí em Michigan. Rubilar Soares, parabéns pela abertura do programa. Acho que o nosso Brasil está caminhando em busca da liberdade tão sonhada que estava perdida e tirando das mãos dessas pessoas cuja seus deveres era lutar por um Brasil melhor, mas que pelo contrário conseguiram acabar com essa nação tão forte e de um povo tão trabalhador que é o povo brasileiro. Mas creio que tudo está indo para o seu lugar e com esses ladrões presos. Rubilar Soares, mais uma aqui. O constrangedor é a cabeça raspada e ele usando peruca, o José da Cavalhada, o Ike Batista. Milton, quem lembra o que Lewandowski fez deixando a Dilma com seus direitos políticos, dá graças a Deus a ministra Carmen Lúcia ter homologado. Fábio Campos, ouvinte 0. Mais uma aqui, depois eu atendo todos os ouvintes. Boa noite, Milton. Em 2010 fiz evento pela empresa que trabalho há 23 anos para a inauguração do iate Pink Flat do Ike Batista, Silomar. Foi lá no aterro do Flamengo. Um abraço aí, Silomar. Bom, voltando aqui para os nossos convidados, vou colocar uma pauta aqui que o doutor Gustavo Paim até falava no intervalo. O Instituto da Reeleição, a reeleição, né? Tá parado lá no Congresso Nacional, enfim, as reformas, né, que o país necessita. E ali, qual a opinião dos senhores, doutor Gustavo Paim? Na verdade, a gente tem sempre se fala muito em reforma política, né? Reforma política como uma expressão mágica, que não existe uma reforma política. No Congresso tem mais de 70 propostas diferentes de vários temas, mas alguns eles, em um dado momento da sociedade, eles avançam e depois retrocedem. Eu me lembro que houve toda uma discussão sobre a reforma política. Isso foi em 2016, acho que meados de 2016, 2015, pensando na eleição de 2016, toda uma discussão sobre reforma política, e um dos pontos que avançou foi que na Câmara dos Deputados aprovaram em primeiro e segundo turno o fim da reeleição. E aí foi para o Senado e parece que lá hoje está adormecida. Se não me engano, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, mas a gente está falando aí há quase 2 anos e ela está calma lá. E tantos outros pontos que foram debatidos. Interessante que quem está defendendo essa proposta foi justamente quem colocou ela, né? Que é o PSDB, né? Ela é muito interessante nisso, sem dúvida nenhuma. Quem originariamente defendeu passou a ser contra, e quem originariamente era contra passou a ser a favor.
senhor lembra que a CPMF... Uma incoerência na política bárbara. O senhor lembra que na CPMF quem colocou foi o PSDB e quem também detonou com a CPMF foi o PSDB, né? Por isso que eu parabenizo muito alguns políticos, como é o deputado Marcel, como é o prefeito Marquesan, que eles costumam ter uma linha muito clara. Quem podem concordar ou discordar, mas quem os conhece sabe como eles vão se posicionar, independentemente de qual tema seja. Quer dizer, a linha é muito clara, a coerência é muito grande. E eu acho que talvez o grande problema da política hoje, eu vou ter que discordar do senhor com todo o respeito, eu vou lhe dizer por quê. Porque o deputado Nelson Marquesan, qual vai ser o voto. Ele faltou com a verdade, ele fala tanto em transparência, ele deveria ser correto, transparente sempre, porque em 2014, quando ele pediu votos e foi um dos deputados mais votados para deputado federal e vinha fazendo um excelente trabalho como deputado federal, ele não disse para os eleitores, eu só vou ficar 2 anos e depois vocês vão ficar com a Ieda, né? Não, ele não disse isso, não. Os eleitores que não são de Porto Alegre, que votaram no Nelson Marquesan, eu vou dizer bem baixinho, vocês são trouxas, porque vocês foram enganados. Enganados. Quem votou no Marquesan para ser deputado federal foi enganado. Então, o discurso de transparência, tomara que daqui para frente ele realmente faça sempre, porque cometeu um erro muito grande em não ter dito para o eleitor. Faltou com a verdade e com a honestidade com o eleitor. Eu tô pedindo voto para ser deputado federal, vou cumprir o meu mandato. Agora, isso aí virou uma regra, né, entre eles e tal, porque o sujeito legisla em causa própria. O político hoje se elege no Brasil, é uma questão de cultura. Ele com o mandato na mão, ele não dá mais satisfação para o eleitor. Ele faz o que ele acha que tem que fazer e acabou. A grande maioria, nem todos, mas a grande maioria não está nem aí com o eleitor. Agora imagina o eleitor de Novo Hamburgo, de Sapucaia, de Bagé, de Santa Maria, que votou no Marquesan, que estava gostando do trabalho dele na Câmara Federal. Eu vou sem procuração, porque eu sou vice, não procurador, mas sem procuração eu vou defender em 2 pontos. Primeiro, o faltou com a verdade, eu tenho que discordar. Porque ele nunca disse que não ia concorrer. Nunca ele perguntado omitiu, foi. Então. Mas acho que nem estava no seu horizonte, sabe? A política tem isso e a ausência de sincronia entre os mandatos, o que eu acho salutar. Que se tivesse unicidade de mandatos, uma única eleição a cada 4 ou 5 anos, isso seria um déficit democrático, uma afronta ao exercício de votar e as mudanças. Então, ela tem uma dissincronia entre mandatos federais, estaduais e municipais, que gera essa discrepância. Acho que é um primeiro ponto. E segundo ponto, me parece que o eleitor dele deixou bem claro, porque o eleitor dele, aqui de Porto Alegre e muitos outros, votou maciçamente na sua eleição, e na página dele, os comentários de todo o eleitorado dele, interior afora, é tudo realmente tendo como uma boa referência em Porto Alegre e uma expectativa de que a gente possa mudar a política. Essa crítica eu fiz também para minha amiga Ana Amélia Lemos, que está fazendo um grande... Graças a Deus, a Ana Amélia não foi eleita governadora do Rio Grande do Sul, porque ela está fazendo um grande trabalho no Senado. O senhor acha justo pedir voto para um mandato, interrompê-lo e depois seguir outro caminho, doutor? Bom, eu primeiro quero dizer que eu divirjo do doutor Paim no sentido de que as eleições desencontradas são salutares. Eu sempre defendo que não exista reeleição, que os mandatos sejam de 5 anos e que as eleições sejam gerais. E justifico por quê. Porque justamente as eleições desencontradas, elas possibilitam este tipo de problema. Alguém que se elege por um cargo, no meio do caminho, resolve se candidatar a outro cargo e aí abandona aquele cargo que se elegeu até então. Se nós tivermos... Mas eu fico imaginando em mandatos de 5 anos, eleições encontradas, um sujeito pode ter 30 anos e ter votado uma vez na vida. Sim, sabe, eu doutor, acho que isso aí é um deixa eu lhe dizer, eu não acho. Eu acho que a democracia, ela se corrige com mais eleição, não com menos eleição. Eu não acho, porque na visão essa questão da democracia, não necessariamente a quantidade
de votos é o que faz a democracia. Mas o exercício de votar. Mas o exercício de votar e por outro lugar, essa questão nós teríamos mais pessoas preenchendo os diferentes cargos. Porque hoje nós temos... O senhor colocaria, desculpa, só para fazer uma pergunta, o senhor colocaria, de 5 em 5 anos, mas não pode ser no mesmo dia? Não. A eleição majoritária. Eu colocaria... Sim, não. E aí, em determinado município, a pauta seria nacional, em outro a pauta municipal e teria... Nós já debatemos essa questão e a minha posição é o seguinte, tu faz as eleições no mesmo período, mas tu dá um intervalo das eleições de pelo menos um mês, entendeu? Então tu faz as eleições no âmbito federal e estadual num mês e no mês seguinte tu faz, mas a campanha tu faz junto. Mas tu imagina e os cargos tu teria. Bom, mas é necessário. É necessário, o eleitor estaria mais atento, porque hoje, na verdade, a eleição que realmente mobiliza o eleitor é a eleição municipal. Será? Sim. É a eleição que é o candidato que bate na casa, é o candidato que vai lá. A eleição... Em São Paulo, o prefeito bate na casa do eleitor? Não, eu concordo. Em Bossoroca é eleição municipal. Em São Paulo é eleição presidencial ou estadual. Eu acho que teria isso, geraria déficit em alguns municípios. Nós estamos falando de um Brasil que tem 5.500 municípios. E o município de São Paulo é um só. Que tem mais de 3 milhões. Não, pode ser que tenha mais de 3 milhões, mas nós não podemos, sim, de 13, nós não podemos balizar o Brasil inteiro pelo que é São Paulo, ou pelo que é o Rio. Claro. Então, nós temos que pensar que tem 5.500 municípios. E um outro problema. E um outro problema. E uma eleição nacional. E tem um outro problema das eleições desencontradas. A regra eleitoral que estabelece impedimentos de período de transferências voluntárias da União para os municípios ou dos municípios para a União no período. A cada 4 anos nós temos um ano perdido nesse processo. De pleno acordo. Um ano perdido nesse processo. Os engessamentos que estabelece é um prejuízo para o interesse público. De pleno acordo. Então, mas a gente vamos combater os engessamentos e não vamos combater o exercício democrático. Acontece que esse tipo de vedação... Um conceito mínimo de democracia. Mínimo de democracia. Não estou dizendo que quem tenha isso seja democrático. Mas quem não tem isso não é democrático. Eleições livres, periódicas... E me parece que a periodicidade não me permite estabelecer daqui a pouco a cada 10 anos. Não, mas eu não estou falando de 10 anos. Se eu fosse imaginar, eu estou falando de mandatos de 5 anos. Mandatos únicos de 5, daqui a pouco eu vou propor. Eu estou falando de mandatos de 5 anos. 30 anos, votar uma única vez, eu fico imaginando que apreço esse sujeito tem pela democracia. Não, eu não vejo dessa ótica, doutor Paim. Lutou para poder votar. Eu não vejo que eleição não vejo dessa ótica. Eu vejo como problema. As eleições são muito caras. O desgaste político. Sim, mas nós podemos racionalizar isto. Claro. Nós podemos racionalizar, tá? E outra, as eleições são muito caras. O período a cada 2 anos que a gente leva fazendo esse engessamento prejudica o interesse público. Esta circunstância de uma hora ter eleição no município, outra hora ter eleição estadual e federal, leva também do ponto de vista do ambiente político a uma, digamos assim, a deixar determinadas questões em segundo plano, porque há interesses do governo estadual e do governo federal nas eleições municipais, assim como há interesse dos gestores municipais nas eleições. Então eles também dedicam o seu tempo nas campanhas. Quando é que isso vai? Sabe quando é que isso vai? Não é uma questão, mas não é esse tipo de interesse que eu estou falando, doutor Paim. Eu estou falando do ponto de vista do interesse político partidário, e os gestores, como líderes que são, despendem o seu tempo nas campanhas. O senhor acha, doutor Armênio, que já passo para o deputado Marcelo, o senhor acha que o Senado da República vai abrir mão de 8 anos de mandato? Não, mas o Senado é diferente. Seriam 10. Não. Seriam 10. Seriam 10. Mas não tá. Não. O Senado é diferente.
O Senado é diferente porque o Senado, o Constituinte, colocou essa circunstância dos mandatos desencontrados justamente pela característica do Senado, que é de representação dos estados. É muito, e para não anos. ter solução de Muito, continuidade. tem que ser o mesmo tempo de deputado Não, aí eu discordo de ti, Milton, porque assim, todos ó, os países não, a natureza, Estados Unidos não é assim, e a natureza é um dos únicos. 6 anos para senador, 2 anos para... Não, na Inglaterra, a Câmara dos Lordes tem mandato hereditário e vitalício. É diferente. Nem deixa de a natureza do Mas Senado de representação federativa é diferente da representação popular que é exercida pela Câmara. O que ocorre... O modelo é diferente também na Inglaterra. O que ocorre, sobre isso que eu queria falar. uma deturpação do sistema onde o Senado acaba atuando não como uma representação federativa, mas como um espelho da Câmara, que é o que está errado. Deixa eu... Deputado Marcel. Eu ouvi com entusiasmo aqui os debates dos doutores, professores. Eu só acho que nós nos fixamos demais nas regras e precisamos nos fixar mais nos resultados e nos outros elementos que fazem parte do processo democrático. O Gustavo Paim sabe bem disso também. Ele trata de direito eleitoral, que é muito mais abrangente do que só a questão da eleição, apesar de se chamar de direito eleitoral. E se nós formos ver olhar para as experiências internacionais, a gente vê isso. Por exemplo, Estados Unidos, eleições para deputado federal a cada 2 anos, regras de campanha eleitoral, período de campanha eleitoral, não há. No Brasil é 45 dias, lá é 365 dias por ano, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu acho que nós nos fixamos demais nas regras, principalmente porque elas beneficiam quem já está no poder. Não é que não devemos ter regras, pelo contrário, o Estado de Direito exige que haja, mas que elas sejam justas e simples e que permitam a participação de todos. Na Holanda, o prefeito, por exemplo, não é eleito. Em muitos lugares, na maioria dos lugares, ele não é eleito. Ou ele é escolhido pela Câmara, uma virtude do parlamentarismo, por meio de uma maioria parlamentar, ou há casos, inclusive, em que ele é contratado pela Câmara de Vereadores, com escolha por currículo. Como, aliás, o prefeito Marquesan tem feito aqui, quero elogiar também essa atitude, na escolha de vários membros do seu governo por meio da análise curricular. Eu acho que a democracia, ela se faz muito baseada no processo democrático como um todo. Claro que as eleições e coincidência do mandato, toda essa discussão é muito interessante, mas nós precisamos saber se o país, se ele é democrático mesmo, analisando também se há sociedade civil organizada funcionando, se há associações de bairro, se as pessoas, se você é ouvinte no seu bairro, participa da sua associação de bairro. Você que é estudante, participa do DCE, do diretório acadêmico, porque nós podemos filosofar e é muito importante discutir muito sobre todo o aspecto da reforma política que é discutido em Brasília, mas se você aí que está em casa ouvindo a rádio não participa do processo eleitoral do processo político mais próximo de você, seja na sua associação de bairro, no diretório acadêmico, enfim, naquilo que está à sua disposição, é difícil criticar o que está acontecendo em Brasília, porque quem está em Brasília passou pela base da política no seu município, no seu bairro, no seu diretório acadêmico e por aí vai. Se a imprensa é livre. O senhor é a favor da proposta da senadora Ana Amélia Lemos, do voto facultativo? Eu absolutamente a favor. Acho que quem quer tem que votar e quem não quer, melhor não votar. Eu tô com um problema de ter que discordar de tudo hoje. Eu também. Eu acho que o voto no Brasil é facultativo. Ele é facultativo? A Constituição diz que é obrigatório, mas ele, na prática é facultativo. E a gente viu pelo índice de abstenção que a gente teve aqui. O que é obrigatório é o comparecimento, não o voto. Eu posso andar 10 quilômetros. Eu posso andar 10 quilômetros e justificar. Claro. Mas tudo bem, é um ato de vontade, eu não posso ser obrigado a justificar. Eu não justifico. Eu pago R$3 de multa. E olha, se eu não tiver condições, eu não preciso pagar nem um centavo. E se eu for muito rico, o Ike Batista 2 anos atrás, se for muito rico, o juiz eleitoral tem o poder de multiplicar por 10. Ele paga 30 pila. Eu não acho que o voto facultativo obrigatório seja um dilema no Brasil. Não. Eu acho que a gente está com um dilema. Não é esse. Para mim, eu faço cabo de guerra em relação à unificação
das eleições, que pra mim é uma afronta à democracia. Não, eu acho que o professor Armênio entende que é uma coisa. Eu acho que nós não. Cabo de guerra em alguns temas. Agora, esse tema, me parece que a gente perder muito tempo, nada contra, mas a gente perder muito tempo em algo que eu acho que não afeta a vida do brasileiro. Não. E nem as eleições. Gera uma alteração. Vamos nos unir. Eu sou a favor do voto facultativo, mas concordo que em geral eu acho já que é como ideal, ele já é. Eu acho Na que como essência, ideal, eu sou contra a unificação também das eleições, aliás, porque eu não dei, na minha opinião, no fim. O voto obrigatório. Bom, nós tivemos, não é um problema hoje. Nós tivemos na última eleição, Aécio Neves e Dilma, 37 milhões de brasileiros que não foram às urnas ou votaram em branco. Eu tive com o deputado Marcel Van Hatten, nos encontramos na Argentina com o Macri, Maurício Macri, na eleição do Maurício Macri, fiz programa ao vivo de lá. Estivemos juntos. 35 milhões é o eleitorado da Argentina. Na França, o voto facultativo leva mais gente numa eleição de balotagem do segundo turno do que voto obrigatório no Brasil. Nos Estados Unidos, um voto facultativo gera um contingente muito menor. Porto Alegre não foi assim agora? Teve mais votos de abstenções, enfim, Rio de Janeiro. Foi um fenômeno no Brasil inteiro. O Brasil todo teve. Há uma descrença muito grande da sociedade com a política e com os políticos. Está na hora da política e dos políticos que querem e sabem da relevância que é a atividade política mudar esse jogo. Doutor Armênio e deputado Van Hatten, eu vou contar para os senhores aqui, para os nossos ouvintes que acompanham esse programa todos os dias. Seguidamente, eu coloco o telefone à disposição dos ouvintes para participar ao vivo. Eu já fiz aqui, de 20 entrevistas, de 20 contatos com os ouvintes, numa noite, contabilizando assim, 20, tá? 17 não sabiam em quem tinham votado para deputado federal, não lembrava o nome. Em quem votou para deputado federal? Não sei, não lembro. Milton, só me permite fazer uma ponderação no seguinte aspecto. Eu respeito as opiniões, né? Mas eu defendo o meu ponto de vista. Primeiro, não me parece que é o número de eleições que define o nível de democracia de um país. Tá? Segundo, acho que há uma diferença entre democracia e democratismo, assim como há uma diferença entre participação popular e assembleísmo. São coisas absolutamente diferentes. E terceiro, na minha visão, as eleições de 2 em 2 anos leva, além de todos os problemas que eu já citei, também a uma banalização do instituto da eleição, que as pessoas acabam não valorizando. Né? Não valorizando no devido. Agora, se tu tiver uma eleição unificada, uma eleição geral, me parece que tu vai dar uma importância muito maior, porque tem aquele período, é a eleição geral, aquele momento de trocar todo mundo. Então, eu respeito as opiniões. Eu respeito a sua opinião, só que eu coloco o seguinte assim para os senhores, para uma avaliação dos senhores. Essa eleição, né, unificada, a nacional e a estadual, ela não vai sufocar a municipal? Não, na minha visão não. Eu acho que na minha visão não sufoca, e a proposta que eu faço é justamente que não se faça no mesmo dia, embora o período entre uma e outra 6 seja... meses. Não, 6 meses é muito. Na minha visão tem que ser coisa de 1-2 meses no máximo. Até para tu ter unificação da campanha. Entendeu? A ideia é tu ter uma unificação de campanha para evitar a campanha de 2 em 2 anos, toda a movimentação de uma máquina que é cara, todo o envolvimento político, partidário e de militância que tem dos partidos nesse período, quando tu pode fazer tudo de uma vez só. Se me permite, assim, a democracia é cara. A democracia, ela tem um preço, não tem a menor dúvida, ela é cara. Sem dúvida disso. Ela é cara. E eu não acho que a gente possa debater o argumento da democracia pelo preço. Porque ela é impagável. Ela realmente não pode ter preço. É democracia, a gente está falando da essência. E eu volto a uma questão, eu não tenho a menor dúvida que confunde. Porque eu estou pensando o quê? Vou separar a nacional da municipal. Onde é que vai entrar estadual nessa história? E as pautas são diferentes. A pauta municipalista é uma pauta cada vez mais candente. Uma eleição, ela demanda essa análise do município. Como demanda uma eleição estadual? Olha o clima que o Rio Grande do Sul está vivendo. Eu imagino numa eleição do estado do Rio Grande do Sul em que a pauta vá privilegiar uma eleição nacional. E a eleição nacional merece uma reflexão muito grande pelo clima eleitoral nacional que nós estamos vivendo. Qualquer dessas eleições que estejam no mesmo dia,
já tem um pequeno problema. Agora, a gente colocá-las todas num mesmo patamar, no mesmo período, porque eu acho que um mês, a gente pode discutir a questão de um mês, mas a gente está envolvendo um debate que uma eleição municipal, uma eleição estadual, uma eleição federal, ela precisa um prazo maior. O ideal seria 6 meses. Eu concordo dos 45 dias, eu acho que eu acho que a legislação eleitoral muita coisa vai mudar. Eu acho ela muito equivocada. Eu acho 45 dias uma vergonha. Uma sugestão. Eu acho 45 dias uma vergonha, mas a lógica que tentaram fazer com a legislação eleitoral, uma das poucas vezes que eu vi que foi melhorar a legislação eleitoral, a aplicação na sua prática que prejudicou, que é o artigo 36A, que gera as atipicidades. Por exemplo, debate em redes sociais não tem vedação de tempo. Eu permito antes, desde que eu não tenha um pedido explícito de voto. Bom, isso me permite tratar qualquer assunto, qualquer tema com grande liberdade em redes sociais, desde hoje para a eleição de 2018. Essa foi uma ideia de tentar liberar um pré-debate, uma pré-eleição, mas que daí, depois, na prática da aplicação jurisprudencial, é que foi equivocada. Então, a gente tem um pequeno problema. E além disso, tem um outro problema, porque rede social vira território de ninguém, né? Vira, esse é um grande problema. É um grande problema isso, porque o que se diz de barbaridades, o que se espalha de mentiras nas redes sociais é um horror. E a Justiça Eleitoral não consegue coibir isso. Nessa eleição nós entramos com... Nossa Senhora! Algumas ações. Sabe que eu e as tenho... decisões todas foram no... É debate eleitoral, deixa o debate acontecer. Mesmo, isso que afasta as pessoas da política. E tu tem essa mesma circunstância com relação ao mandato dos parlamentares. As pessoas dizem barbaridades, mesmo que sendo mentira, mesmo que seja alguma coisa absolutamente manipulada, uma boa parte dos juízes, não, isso é debate. Não, mas só um pouquinho, cara pálida. Debate é diferente de propagação de mentira e de falsidade. Eu sustentei no TRE uma vez o que isso estava acontecendo, que era realmente virar assassinato de reputação o ambiente político. E eu perguntei se em outras profissões isso seria tolerado. E a resposta do magistrado foi, mas é atividade política. O homem público se sujeita a isso. Não, peraí. Não. O homem público não se sujeita a sofrer qualquer ataque leviano, calúnia, mentiroso, injúria, difamação, à honra, com inverdades. Evidente. E parece que hoje a política virou um terreno que vale tudo. O que isso faz? Isso faz com aquela pessoa que não está nem um pouco preocupado com essa reputação. Mas sabe quem é que fez isso? Nesse sabe quem fez isso? Quem se preocupa? Do âmbito quem colocou a política desse jeito? Foram os políticos. Claro, não tem a menor dúvida, eu concordo. Do âmbito da jurisprudência, a jurisprudência majoritária é que o homem público tem que suportar a crítica mesmo que ácida. Exatamente esse é o termo da jurisprudência pacificado nos tribunais hoje. Sim, exatamente só que a diferença que tem que se estabelecer é que a crítica é uma opinião e é algo construtivo ou a divergência da opinião que o parlamentar emite ou o agente político emite. O que é diferente de eu dizer algo com relação a ele que lhe ofenda a honra, que seja mentiroso, que seja falso. E isto a justiça tem que proteger tanto o agente político parlamentar como protege qualquer outro cidadão nesse país, porque não existe cidadão de primeira e de segunda categoria. Por isso é que eu digo aqui, Renan Calheiros, pode me processar porque tu é um corrupto, safado, sem vergonha. Eu digo aqui, Diego. Mas aí tu vai ter a exceção da verdade. Vai ter a exceção da verdade. Tranquilo que a exceção da verdade te protege nesse caso. Senhores, olha que. Mas não pode entrevistar candidato durante o período eleitoral, que é outro erro enorme na nossa legislação. Porque é o seguinte, olha a mídia. A mídia acompanha praticamente só o quê? Pesquisa e as propostas polêmicas. Eu vou perguntar. Agora, para falar de conteúdo dos candidatos. Sim. Eu vou fazer uma pergunta na reta final aqui pro senhor, porque estourei o tempo que vale a pena o debate de hoje. Mas foi bom esse debate, né? Eu gostei muito tanto. Bom. Eu gosto muito de consenso, eu gostei muito de discordar hoje. Hoje o dissenso foi bom. Eu pergunto aos senhores, a nossa legislação eleitoral, eu estou diante de um especialista e de um professor armênio também, o Gustavo Paim, que é um especialista em direito eleitoral. Eu quero saber o seguinte: desses 6 municípios, entre eles, o terceiro PIB do Rio Grande do Sul, que é Gravataí, quem vai pagar essa conta que o povo de Gravataí terá que ir
às urnas no dia 12 de março. Tem dúvida? Porque o Milton? mesmo candidato pela terceira vez. Qual é a dúvida, Daniel Bourdion. Não, nossa, eu também. seu partido é o Milton Bourdion. Não. Qual é a dúvida, Milton? Não, peraí. O Ministério Público e o Poder Judiciário não pode deixar isso passar batido. É verdadeiro, mas aí eu vou ter que fazer uma análise. E é verdadeiro. O Tribunal de Contas da União estabeleceu em dado momento que aquele que deu causa à nulidade de uma eleição arcasse com as custas daquilo. Sim. O problema é que quem é que dá causa à nulidade de uma eleição? E aí entra o problema da legislação eleitoral e da própria justiça eleitoral. Com prazo de 45 dias, chega na data da eleição, ainda não julgaram o registro. Então, se tivesse julgado o registro, às vezes é a própria morosidade, não é nem de morosidade, é a lei eleitoral que o prazo é tão exíguo. Nessa eleição 45 dias de eleição não se permite que o devido processo, o mero cumprimento do rito processual, tenha o julgamento. Isso vai mudar, né, doutor? Lá. Isso vai mudar. Os 45 dias não tem que mudar. Então, eu posso dizer muitas vezes que é a própria União. Quem vai pagar a conta de Gravataí? União que dá causa, e aí a União, nós. Quem vai pagar a conta de Gravataí, né? Agora imagina um município que nem Gravataí, que o Marco Alba estava recuperando lá, que agora ainda tiveram sorte, porque botaram um prefeito interino, que é o presidente da Câmara, o Nadir, que é um cara sensato, equilibrado. Imagina se coloca um louco. Aí Gravataí, que tem a GM, tem Pirelli, terceiro PIB do Rio Grande do Sul, a cidade está assim, parada praticamente. Qual é o empreendedor que vai fazer algum tipo de investimento lá tem agora? Tem todo um custo, um custo indireto do processo, exatamente, da instabilidade política que gera uma estabilidade econômica. Isso tem todo um problema do ponto de vista dessa circunstância da insegurança, de não saber quem é que vai ser, como é que vai ficar, o que vai acontecer. 12 de março, eleições em 6 municípios. Qual investidor vai ter mais, né? Pode ter certeza que vem muito mais. Qual investidor de sã consciência vai botar os seus ovinhos de ouro num investimento em algum lugar que não tenha regras claras e que ele não sabe o que vai acontecer? O Brasil está assim hoje. Quase no Brasil. O Brasil está assim. Pega o exemplo do Rio Grande do Sul, né? Os municípios, até o índice de reeleição é muito grande, em torno de 70%. 73%. Agora em termos de, por exemplo, Rio Grande do Sul, a cada 4 anos muda o governador, muda o partido, mas mais do que isso, via de regra elege o projeto que é absolutamente antagonista com o anterior. Então isso gera uma instabilidade, uma insegurança. É realmente hoje difícil investir. E o preço que estamos pagando. No Rio Grande do Sul. Doutor Armênio dos Santos, muito obrigado pela gentileza, pela presença até daqui a alguns dias. Gostei desse trio aqui no debate, hein? Eu também gostei do debate. Gostei. Fique à vontade aí, alguma questão que eu não coloquei, muito obrigado e até daqui a alguns dias conosco. Não, Milton, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade e estar aqui novamente. Gostei do debate, eu acho que é assim que a gente constrói a opinião e contribui com o processo democrático. Eu acho que isto é essencialmente a essência do processo, né? Eu acho que esse tipo de debate, esse tipo de oportunidade, esse tipo de espaço que tu oferece aqui no teu programa contribuem muito para a formação da opinião pública, para despertar a consciência da opinião pública com relação à importância do seu voto, da participação política, etc. e tal. Apesar de todos os pesares, a gente tenta sempre fazer uma conscientização no sentido de que é preciso separar o joio do trigo, porque, bem ou mal, governantes irão existir. Sempre irão existir, sejam eles eleitos ou não. Eu prefiro os eleitos. É verdade. Muito obrigado, professor Armênio dos Santos. Doutor Gustavo Paim, vice-prefeito de Porto Alegre. Muito obrigado pela gentileza também, até daqui a alguns dias. E alguma questão que eu não coloquei, fica à vontade, por favor. Nós teríamos tantas coisas para falar sobre reforma política, cláusula de barreira, financiamento público, financiamento privado, meu Deus do céu. Voto distrital, misto. Fizemos hoje muitos debates sérios e com muita profundidade. E eu estou muito feliz pelo debate de hoje, agradeço o convite, Milton, e posso dizer que em tempos em que a mídia do Rio Grande do Sul como um todo tem cada vez mais diminuído o ambiente de debates políticos, como se a situação política estivesse tão boa que não precisássemos debater isso, é muito salutar um ambiente de democracia e de debate democrático. Eu fico muito feliz de poder debater com o professor Armênio e termos ideias que são antagônicas em um ponto, que são consonantes em outro, com o deputado Marcel também, porque isso é a essência da democracia. E como está faltando debate sobre política, especialmente no nosso estado. Então hoje foi uma daquelas oportunidades em que tu dorme tranquilo, que pôde
concordando ou discordando, dar a sua opinião sobre tema relevante e, de certa maneira, tentar contribuir com o ouvinte para que ele lá tenha a sua opinião, expresse sua opinião e que a gente possa mudar a política pela política e que a gente possa reforçar a democracia pela democracia. E eu acho que é com ambientes assim, parabéns Milton, parabéns Band, que a gente vai crescer. Muito obrigado. Muito bom. E olha, eu quero dizer aos porto-alegrenses que uma bela escolha de um homem sensato, equilibrado, culto, né, decente, com dignidade, é o vice-prefeito de Porto Alegre, Gustavo Paim, uma bela escolha, muito boa, muito boa. Muito obrigado. É verdade. Deputado Marcel Van Hatten, obrigado pela presença. Alguma questão que eu não coloquei, fica à Mais vontade. uma vez, quero só agradecer a oportunidade aqui de estar na tua companhia. Obrigado. Agora, dia 1º, nessa terça-feira, Assembleia Legislativa, novo presidente. Vamos ver. Edgar Preto. Não com meu voto. Hein? Não com meu voto. Tá aqui o Gustavo Paim também, meu companheiro Tem de votos partido. contrários lá ou tá tranquilo? Não sei se não vou ficar sozinho, mas, ficar sozinho. mas não diminui o tamanho da minha convicção. De forma nenhuma, sozinho, mas com todos os meus eleitores do meu lado, duvido que Olha aí, dos Edgar meus Preto. eleitores aceitaria que eu Edgar votasse no Preto candidato do tem- MST. Edgar Preto tem a madrugada até amanhã, meio-dia, para tentar convencer o deputado. Olha, Van acho que é Hatten. mais fácil eu convencer ele a sair do PT. Espetáculo. Meu amigo Milton, brincadeiras à parte, falando bem sério, eu acho que passou essa era aí dos acordos políticos na Assembleia. Eu poderia apostar que esse é o último ano, ou os 2 últimos anos de Assembleia com um acordo político. Acho que não vai acontecer de novo. Acho que muita gente vai votar amanhã escuto contra essa gosto. história aí há muito tempo. Bom, mas de mim é a primeira vez. Não, pelo tudo menos bem. pelo menos a minha boca. Eu acho que o deputado Marcel não vai estar na Assembleia. Eu também daqui a acho. 2 anos Vai para pra Brasília, ver vai isso. ser federal. Eu não quero dizer nada. Sai fora. Isso aí nós vamos ver ano que vem. De qualquer maneira, eu acho que amanhã realmente é um dia de votação. Acho que vai ter bastante gente votando um pouco a contragosto, enfim. Principalmente porque 2 anos depois muita coisa mudou. Acho que esses acordos feitos há mais de 2 anos, a gente vê o próprio PT tinha uma popularidade antes do processo eleitoral de 2014, depois com o impeachment da Dilma é completamente outra. Descumpriu acordos no meio do caminho também. Não sei até que ponto que esses acordos deveriam ser perenes e eternos, se há outros descumprimentos no meio do caminho, mas eu nem vou entrar tanto nessa seara. Vamos ver o que acontece amanhã, mas o fato é que o meu eleitor já sabe de forma transparente, o meu partido também, que eu não vou acompanhar o que deve ser a maioria amanhã na Assembleia Legislativa, que para mim também tem sido bastante natural. De qualquer maneira, eu fico muito contente de estar aqui na companhia do Gustavo Paim, de fato um homem de caráter, de posição, É verdade. que eu conheço há anos também. Fui presidente da juventude, e antes de eu ter sido presidente da juventude do PP, ele integrou a minha executiva, mas muito em virtude da experiência dele, eu pude fazer um mandato muito positivo na juventude, com a experiência dele anterior, já tendo sido inclusive presidente da juventude do PP em Porto Alegre. E é difícil falar, inclusive, eu preciso dizer isso no microfone. Ninguém hoje em dia que está na política, poucos têm orgulho de falar sobre correligionários partidários. É difícil, né, Paim? Mas dentro do PP há muita gente boa, muitos na escuta, inclusive. Eu disse que eu quero trazer ainda, infelizmente não pôde estar aqui hoje conosco, o vereador Issur Cor de Novo Hamburgo. Muito bom lá em Novo Hamburgo. Fantástico vereador, e vai estar aqui com a gente em Espero que breve ele não também. faça a decepção que eu tive aqui, né? Porque Qual o é teu que era? candidato é uma decepção. Ué, por quê? Tá Qual é o meu fazendo política candidato? do século XX. Eu achei que ele ia entrar no século XXI jovem, né? Ricardo Gomes. O que ele não foi elogiado hoje ele não pela- disse para os eleitores que ele não ia ser vereador. Pediu para ser vereador, tem que ser vereador. Não tem esse negócio de ser secretário. Renuncia o mandato. Vamos parar. Sabe que eu jantei isso. com ele hoje, eu disse pra ele dessa Tem tua gente que crítica, diz assim, Milton. não, mas o vereador e o deputado que se afasta do mandato e pega uma secretaria, ele vai potencializar o mandato dele. Milton, deixa eu dizer, ó, eu digo que ele tem muita coragem, eu tenho dificuldade, realmente. Eu sou deputado e eu dificilmente, se me convidasse para alguma coisa. É minha posição pessoal.
aceitaria, porque eu tenho outro perfil, talvez inclusive mais parlamentar. Já o perfil eu preciso falar como colega de governo, olha, que grata surpresa é o secretário Ricardo Gomes. Sim, mas então não tinha que ser candidato a vereador? Mas eu não posso me candidatar a secretário, né? Não. Deixa eu te dizer uma coisa. Vai fazer política em Porto Alegre e pode ter certeza, Milton, que daqui a 4 anos, quando ele destravar essa economia de Porto Alegre, daqui a 4 anos a gente vai estar aqui para dizer, olha, que bom que ele topou esse. Mas não tenho nada contra o Milton. A minha posição é o seguinte, doutor Gustavo. Eu sei. Pediu voto para ser deputado, pediu voto para ser senador, pediu voto para ser vereador, tem que ser vereador. Vamos parar com esse negócio. De qualquer maneira, Milton, e discordâncias à parte nessa seara específica, nós tivemos hoje, inclusive, eu estava na companhia do Gustavo Paim e do Ricardo Gomes num jantar antes de vir para cá, do Partido Progressista, e eu comentei dessa tua crítica e ele disse que te admira muito e que vem aqui no teu programa conversar contigo, se for convidado, evidentemente, inclusive para falar sobre a Secretaria de Desenvolvimento e poder responder a esses questionamentos. Um belo debate. Esse eu posso participar ou ouvir, vou gostar muito. Não, já está convidado para vir junto. Fantástico, então. Vamos agendar aí. Fantástico. E todas as bandeiras que ele defendeu na Câmara, ele vai poder fazer, como candidato à Câmara, ele vai poder fazer no Executivo. Quem é que assumiu no lugar dele? Olha, assumiu no lugar dele alguém que tu merece convidar para cá. Mas foi o mesmo programa, Matheus Aires. Sim, Matheus Aires, já veio nesse programa várias vezes. Do Anchieta do Rosário, sim, sociólogo. Filho do Jânio E te mandou um abraço também, que estava na janta com a gente. Matheus colaborou muito com esse programa. Tô dando todos os abraços no ar. Olha o que o Ricardo permitiu. Primeiro, destravar a economia, potencializar a economia do Rio Grande de Porto Alegre e permitir que o Matheus seja um grande vereador. Pois é o sistema eleitoral que nós temos. O Matheus fez quase 5 mil votos, ficou de fora e tem vereador que entrou com 2 mil votos. É brincadeira, né? O Vamber de Lourenço, que eu dizia quando foi candidato a prefeito de Porto Alegre, com todo respeito, né? O sujeito é candidato a prefeito de Porto Alegre, tem que saber dizer, né? Quando eu vim para cá em 1990, eu também tenho que aprender a dizer Porto Alegre, não é Porto Alegre. Não pode, é Porto Alegre. Como é que vai ser candidato a Porto Alegre, prefeito de Porto Alegre, Porto Alegre? Não tem como, né? Bom, muito obrigado, Gustavo Paim, muito obrigado, Marcel Van Hatten. Muito obrigado, Armênio dos Santos. 11h21, volta em seguida, tá valendo a companhia. Com os nossos convidados, deixa eu só fazer uma rodada rápida aqui de mensagens. Já passo para o Dr. Gustavo Paim, Dr. Armênio dos Santos e o deputado Marcel Van Hatten. Boa noite, Milton. Se o Ike Batista falar o que sabe, acho que o grande chefão da quadrilha não dura muito tempo. Força Lava Jato. Forte abraço, Júlio Schneider. Sabe onde é que ele está nos ouvindo? Júlio, manda aí a temperatura Massachusetts, nos Estados Unidos. Me manda aí a temperatura aí em Massachusetts, neste momento aí. Um abraço, Schneider, sempre conosco aí. Milton, caiu a casa do Ike, pode anotar, ele vai entregar todo mundo, o lixo será varrido com toda a força. Viva a Polícia Federal, Ministério Público. João de Porto Alegre. Um abraço, João de Porto Alegre. Christian Kunzler. Precisamos falar com seriedade, sem cegueira coletiva ou agressões gratuitas, com fundamentos acerca de uma gestão que brada superávit de 60 milhões em 2016, que promete contratações, reportagem, mas que vive chorando misérias, não entrega o que promete, pratica o oposto no discurso. Não vou nem entrar na questão. A Arena, que caiu no esquecimento, tá falando da Arena do Grêmio, né? É isso, né? É isso? Não? A Arena, o que é? Diga aí, doutor Armênio. Que a Aliança Renovadora Nacional. Que caiu no esquecimento e ressalto, foi um presidente campeão, mas será que sabe por que ganhou? Christian Kunzler, não entendi nada aqui. Ô Christian, eu tô agora aí misturou com a Arena mesmo. É a Arena do Grêmio, a Aliança Renovadora Nacional. Não. Aí é a Arena do Maitá. Lá a Aliança Renovadora Nacional, eu sou do tempo aí, bem jovem lá iniciando a minha profissão, e o Figueiredo dizia: eu prefiro o cheiro de cavalo do que o cheiro do povo. Boa noite, Milton e convidados. Nas férias da Ubra, sigo te ouvindo aqui em casa. Adriano Costa, em Taquari. Um abraço aí, Taquari, Adriano Costa, muito obrigado. Ele viaja em pé, viu, deputado? Também. Nós ficamos de ver aquela situação dos jovens que vão para o interior aí viajando. E lamentavelmente, tem que dizer tudo dentro da lei. Boa noite, pela legislação pode, agora eu acho realmente lamentável que seja assim.
Boa noite, Milton. O povo não tem acesso aos deputados para cobrar. Eles são blindados pelos assessores. Pergunte ao deputado Martel se ele recebe um eleitor desconhecido, se atende um telefonema ou responde um e-mail. Eles só interagem com cabos eleitorais. É raro com instituições. Antônio Barcelos, de São Leopoldo. Olha, Antônio, eu concordo que há muita descrença na política e com muitos políticos, mas no meu gabinete não só a gente responde tudo que chega, como eu pessoalmente vejo todas as mensagens, todos os e-mails e recebo com muita frequência pessoas que sequer foram minhas eleitoras e que vêm me visitar no gabinete, querem me conhecer, por exemplo. Infelizmente não dá para receber todo mundo pelo número de pessoas que vêm, mas com agendamento prévio, sem dúvida nenhuma vou ter prazer de tomar um cafezinho contigo no meu gabinete. Só ligar lá no 3210-1811 que a gente agenda horário ou me manda mensagem no Facebook que a gente conversa. Caro e fraterno Milton, não cite Colares como exemplo. Um sujeito que disse que Lula era o melhor presidente de todos os tempos logo após ser colocado como conselheiro da Itaipu. Bisoto de Cachoeirinha. Um abraço, Bisoto de Cachoeirinha. Boa noite, Milton e convidados. O Ike Batista, com toda a grana que tinha fazendo o que dizem que fez, não comprou um diploma, hein? É dose. Tem que ser transferido para Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. Antônio Neto, bairro Santo Antônio, em Porto Alegre. Hoje eu ouvi dizer que lá em Bangu os companheiros de cela do Ike não chamaram ele de ladrão. Milton, avisa o professor que o procurador da República, Rodrigo Janot, pediu urgência da homologação da delação Odebrecht. Sim, Renan, da cidade de Portão. Mas ele pedir a urgência não significa que exista urgência. O que eu estou dizendo é que o julgamento a respeito da existência da urgência, na minha visão, inexiste à luz de que nós já temos o retorno do recesso do judiciário agora. E é o que está escrito no inciso 8º do artigo 13 do regimento do STF. Daqui um pouquinho eu leio mais mensagens, são muitas e muitas mensagens chegando pelo 993660949. Doutor Gustavo Paim, doutor Armênio dos Santos, deputado Marcel Van Hatten. Seguindo a nossa, antes do intervalo, estávamos falando aí sobre os projetos do governador Sartori, né? A Assembleia Legislativa decidiu sobre o 12º, enfim. Deputado Marcel, o que vem aí 2017 pela frente aí? Olha, nós estamos vendo agora essa negociação em Brasília quanto à dívida do Estado, né? E vai ser fundamental que a Assembleia Legislativa se debruce sobre as propostas de emenda à Constituição que retiram a obrigatoriedade de plebiscito para a privatização de empresas públicas, né? Isso já estava no debate no ano passado, não chegou à pauta de votação, principalmente por causa da obstrução feita pelo PT e pela oposição, né? A gente passou algumas sessões, a gente começou às 14h, fomos até no outro dia de manhã às 10h, em virtude das sucessivas idas à tribuna de quem estava tentando protelar a votação. Mas quem detonou o Estado, né? Sempre votando contra, eu não sei se é coincidência, mas eu não sei se os senhores já observaram e os nossos ouvintes que no Brasil, ultimamente, quem ganha eleição no primeiro turno não se reelege e detona as prefeituras e os estados. Olha o que o Fortunati fez em Porto Alegre e acabou com a cidade de Porto Alegre, uma degradação total em Porto Alegre, né? A Porto Alegre ficou assim, terra arrasada, Porto Alegre. E o Tarso Genro no governo do estado, a mesma coisa, ganhou eleição no primeiro turno, né? Mas ganhou uma aprovação com louvor das contas do Tribunal de Contas, e aí, Milton? E essa hipocrisia a que nós nos referíamos antes. Para mim, o Tarso, eu saí do Piratini, tinha que sair dentro de um camburão. Porque o que ele fez com o estado do Rio Grande do Sul, o que prejudicou o povo gaúcho, não está escrito na história do Rio Grande do Sul. Tanto é que ele pegou um governo que estava com as contas em dia. Esse déficit todo que nós temos aí é fruto da irresponsabilidade do Tarso Genro, que depois, no último ano de governo, decidiu pegar tudo que tinha no Caixa Único, mais depósitos judiciais, e entregou esse caos financeiro que nós temos hoje, para aproveitar da sua aposentadoria de ex-governador nas praias do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, é aquela história, tem gente que aposta no quanto pior, melhor. Não, aposta no quanto pior, pior, porque sabe que quanto pior vai piorar mesmo. E aí o PT, que quebrou o Estado, vai lá e vota contra a emenda do 12º. Não tem como
aceitar isso. E o que é pior, ele criou ainda... Doutor Armênio dos Santos. Ele criou ainda despesa fixa com uma receita que não atendia. Lembra aquela discussão que nós tivemos? Independentemente da questão dos salários? Exatamente, independentemente da questão do merecimento, que eu até acho que é merecido, evidentemente. Mas ilegal, se a gente for, era ilegal à luz da lei de responsabilidade fiscal. Porque fixou despesa que passava além do mandato dele e estava nos 8 meses anteriores ao final do mandato do gestor, o que era vedado pela lei de responsabilidade fiscal. Como é que a Assembleia aprovou? Não, como é que a Assembleia aprovou? Por que o Ministério Público não apontou? O Ministério Público de Contas não apontou? Não, ninguém apontou a violação da lei de responsabilidade fiscal. Professor, me diga uma coisa, como é que pode, agora uma dúvida de estudante aqui. Como é que pode o governo pagar todos os anos isso sem haver de fato uma lei aprovando isso? É porque a gente aprova junto no orçamento então, porque lei específica não há. Diz do ponto de vista do recurso. Porque a lei tem que ser anterior, tem que ser do ano anterior, não pode ser de 3 anos antes a lei do aumento dos salários, não é essa a questão da ilegalidade? Não. Porque foi aprovado no último ano valendo até 2018, então todo ano a Assembleia teria que aprovar uma nova legislação, porque ninguém entrou contra. Não. Nesse caso, o que foi aprovado foi o aumento dos salários com parcelamento para os pagamentos. Isso. E aí no orçamento. Isso nós aprovamos totalmente. A previsão dessa despesa, né? Porque a questão da fixação do ano anterior é no caso dos agentes políticos, né? Que daí tem que ter a fixação, deputados e prefeitos, governador, tem que ter a aprovação no ano anterior, né? Porto Alegre nós enfrentamos algo um pouco parecido, porque houve também um aumento concedido de forma escalonada, em que a maior parte foi em dezembro e uma parte veio agora para janeiro. Ou seja, na verdade, nós já pegamos uma dificuldade financeira e um aumento já estabelecido, e há uma lei em Porto Alegre que faz automaticamente a cada ano reajuste dos servidores públicos. Tem gatilho, né? E nós temos uma dificuldade financeira muito clara, em que a conversa que nós estamos tendo com o sindicato... Mas o Fortunati diz que o Marquesan é mentiroso. Sabe que há muita retórica na conversa, e nós não queremos pessoalizar de fato, mas não houve nenhum questionamento dos números. O recurso dos fundos não precisa ser devolvido imediatamente. Confessam que houve utilização, que é uma dívida, mas que não precisaria devolver imediatamente. Aí eu faço a pergunta para o Instituto do Câncer Infantil, para todos esses institutos ligados ao FUNCriança que estão precisando desses recursos, se eles concordam que isso aí possa ser feito ao longo do tempo. E da mesma forma há um questionamento sobre empenhos cancelados. Olha, é evidente que só serão pagos os serviços prestados e as mercadorias devidamente entregues. Acontece que teve serviço prestado, empenho e depois cancelamento de empenho, até em razão de restos a pagar que não poderiam ficar no último ano de gestão. Então, me parece que não há nenhum questionamento em relação a isso. Há uma questão muito semântica, se isso é déficit ou isso é dívida. Fornecedores desde maio sem receber. Inúmeros, há a lista publicada, quer dizer, ali tem o contato de todos os fornecedores, temos inúmeros fornecedores atrasados, inclusive de 2015. Então há uma série de pendências financeiras que, repito, não queremos pessoalizar aqui. Há uma crise nacional, há uma crise estadual, mas também me parece que o município deixou, até porque a gente tem essas questões eleitorais que dificultam um pouco o andamento da boa política, deixou de fazer aquelas medidas que se tornavam absolutamente necessárias, talvez por acreditar em um projeto, porque diante das dificuldades que ficavam claras, e o prefeito Fortunati em fevereiro tinha anunciado que não sabia se pagaria a folha até o final do ano, de qualquer maneira terminou o mandato com 37 secretarias, né? Então, mesmo aquela questão minimamente estrutural... secretarias com porteiras fechadas. A economia é muito pequena nisso aí, mas são sinais que precisam ser dados.
Se tu tá com dificuldade e tu não demonstra essa dificuldade, ninguém entende essa dificuldade e continua a crise se aprofundando. Quer dizer, quando tu chega num momento que a dificuldade é tal, tu tem que dar o sinal na própria carne, tem que demonstrar, tem que dar o exemplo para que todos compreendam isso, senão ninguém vai assimilar essa crise e ela só aumenta. 10h09. Um prefeito, né, que no exercício do mandato consegue ter programa de televisão, é porque a cidade está muito boa, ele tem tempo, né? Para fazer programa de televisão, enfim. E o discurso do Fortunati, lamentavelmente, é aquele discurso. O Fortunati, ele está abrigado no PDT, mas é o discurso do PT, um dos fundadores do PT. Pode escutar o discurso do Lula, do Fortunati, eles são iguais, os discursos, a da Dilma. Sempre é o problema dos outros, se transfere responsabilidades. Vamos transferir. Porto Alegre chegou ao ponto de ter o secretário de segurança que era um pastor. O homem que cuidava das obras da prefeitura de Porto Alegre era um contador, Urbano Schmidt. Quer dizer, olha aqui, ó, eu vou parar por aqui porque senão tá só criticando Fortunati. Não, eu venho há muito tempo, porque no começo do governo Fortunati, se tem alguém que apoiou e que acreditou, bom, agora sim nós vamos conseguir fazer Porto Alegre decolar, que perdeu a textura urbana durante 16 anos do PT e mais a época do Fogato. Agora sim, agora Porto Alegre vai, porque é o homem que mais tempo passou dentro da prefeitura de Porto Alegre, ou eu estou mentindo? Ele vem desde a época do Olívio, conhece Porto Alegre na palma da mão. Né? Então agora sim, olha o que deu, olha a situação da cidade, a cidade abandonada, dava a impressão de que não tinha prefeito na cidade, a impressão que se tinha era essa. Só um comentário bem breve, bem curto. A impressão que me dá quando o Fortunato dá entrevista depois depois do Marquesan apresentar os números, assim, não, eu deixei dívida sim, mas não foi tanto. Sim. Essa foi a impressão que deu, assumiu tudo, mas disse, não foi tanto. E no fim das contas a gente sabe que é mais a questão semântica, como muito bem foi colocado aqui. Bom, 10h11. A opinião dos senhores, nós estamos aí, né, no dia 31, batendo dia 31, agora dia 1º recomeça o Congresso Nacional, as assembleias, enfim, mas vou ficar no Congresso Nacional. Esse vai ser um ano, na minha opinião, que a política vai ficar nas mãos da Lava Jato. De que maneira nós vamos avançar com as reformas que o governo necessita colocar em votação dentro do Congresso Nacional, onde a metade do Congresso, deputados e senadores, estão envolvidos na Lava Jato e mais, eles não aprendem, eles não querem. A disfarçatez toma conta, doutor Armênio, ao ponto eles vão eleger um cara que pela decisão do Supremo Tribunal Federal vai ficar impedido de assumir a presidência da República, que é o Eunício Oliveira, que eu conheço desde a época que era vendedor de marmitex na Câmara dos Deputados, né? E que hoje é um dos homens mais ricos, vai ser eleito presidente do Congresso Nacional. E se tiver envolvido na Lava Jato, como já tem delações colocando o nome do Eunício, como é que vai ficar de novo? Milton, antes de responder... Tem o Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados também. Antes de responder essas tuas questões, eu só quero voltar naquela colocação que eu fiz para o deputado Marcel, da ilegalidade que eu me refiro, da Lei Complementar 101, que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela prevê que é vedado nos últimos 2 quadrimestres antes do final do mandato do gestor, do chefe do poder ou do gestor, a assunção de despesa que não possa ser paga no mandato, né, ou que não tenha recurso em caixa. Então, naquele período que foi feitas as votações, a adução da ilegalidade que eu trouxe aqui é por 2 vedações. Primeiro, por esta vedação, que foi feito nos últimos 8 meses antes do final do mandato, e segundo, pelo artigo 21, parágrafo único da Lei de Responsabilidade, que diz que também é nulo de pleno direito o ato que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo poder ou órgão. Do artigo 20, que é governador, prefeito e presidente da República, e que pegou aquele período. Então, aquele aumento e parcelado passando ainda para um outro, tem 2 aspectos de nulidade pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E ninguém aduziu isso, entendeu? E o Ministério Público de Contas? Ninguém aduziu. Ninguém aduziu. O Geraldo da Camino, sim. Ele entrou, sim, pedindo a revisão da decisão baseado justamente nesse argumento, para que fosse revista a decisão do Tribunal de Contas aprovando a sempre feito, muito atento da Camino. Ele fez, ele entrou, inclusive veio na Assembleia, veio inclusive na Assembleia, convidado pelo deputado Thiago Simon, e explanou os motivos que fizeram, né, contestar a decisão do Tribunal de Contas do Estado. Mas ainda não foi, e não sei bem por que motivo, ainda não foi apreciado pelo plenário da Assembleia.
Então são esses aspectos que eu questionei, sem entrar na questão do merecimento, né, como eu disse, né? Mas voltando ao assunto que tu colocou, Milton, a Lava Jato, essa que questão a delação, eu estou querendo política, buscar essa informação na delação, porque tem 12 políticos do Rio Grande do Sul na delação da Odebrecht. Eu vi essa manchete. 12? Eu vi essa manchete, mas vi também... Será que entre os 12 estão aqueles 5 lá que o Paulo Roberto Costa e o Alberto Youssef apontou? Não se sabe. Lá no começo do Partido Progressista, e que hoje até hoje eles não explicaram, né? Não explicaram, não deram uma explicação. Eu vi uma entrevista do Dr. Douglas Fischer, que inclusive foi meu colega de mestrado na PUC, e ele disse o seguinte, que que tem que tomar cuidado com essas listas que estão sendo divulgadas aí, porque tem nomes que estão sendo divulgados e que não estão na relação. Tem que ter muito cuidado. E com a internet também. E eu volto lá atrás, quando eu disse que julgava adequado neste momento a manutenção do sigilo das delações, porque agora essas delações vão passar pela prova dos 9, né? Agora é que o Ministério Público vai fazer o filtro disso, fazer a investigação e checar efetivamente se o que foi dito foi simplesmente para, digamos assim, tirar o seu da linha, se livrar da responsabilidade, ou se efetivamente tem fundamento. E divulgar isso agora, depois aferindo que o que foi dito não é verdadeiro, é travesseiro de penas ao vento. Isso pode gerar um enxovalhamento de honra profundo. Né? E Milton, eu preciso fazer, até por um dever ético, enfim, eu fui advogado do deputado Jerônimo, nessa parte da Lava Jato, e posso dizer também uma relação muito boa com o Douglas Fischer, e posso dizer, isso foi março de 2015, está completando 2 anos de um inquérito em relação ao deputado Jerônimo. Eu conheço o processo de delação. Há uma menção do Youssef, que diz que nunca ouviu, nunca conversou com ele, mas que teria ouvido dizer que ele teria recebido. É a única coisa que tem nesse processo. Estamos falando em 2 anos de uma honra, de uma imagem que vai enxovalhada. Exatamente. E que, aí eu falo o contrário, Milton, na verdade não é ele que tem, porque, enfim, já demonstrou toda a sua vida financeira foi analisada. Sim, o acusador tem que provar. Que não pode levar 2 anos. Mas aí, doutor... E nós fomos inúmeras vezes ao Ministério Público e pedimos, julguem, façam a análise com urgência, seja para denunciar, seja para arquivar, mas analisem isso com urgência, porque 2 anos. Doutor Gustavo Paim, vamos lá, a bem da verdade então, né? Porque eu também não gosto de cometer injustiça com ninguém, né? E se tem alguém aqui na mídia do Rio Grande do Sul que lá atrás sempre ofereceu espaços, enfim, para o deputado Jerônimo, foi esse programa aqui. Bom, eu lhe pergunto o seguinte, quando o Alberto Youssef, né, e o Paulo Roberto Costas compareceram à CPI, né, comparecendo os dois para uma acariação na CPI, por que o deputado Jerônimo não foi o primeiro a chegar lá e dizer assim, presidente, eu quero a palavra, e perguntar para os dois, vem cá, Paulo Roberto Costa, Alberto Youssef, me diz aonde tu entregou dinheiro, quando tu me entregou, como é que tu me entregou, fala aqui agora. Que tu, isso eu analiso com toda tranquilidade e repito, como advogado que esteve com ele ao longo desse período. Primeiro, o Paulo Roberto Costa, em momento algum, menciona o nome do deputado Jerônimo. O único que menciona em um trecho de uma delação em que eu vou te falar, Milton, assim, vale a pena assistir a delação, vale a pena assistir, são 20 e poucos vídeos, porque, enfim, apresentavam a lista de pessoas, fulano de tal, recebeu ou não recebeu, sabe? Não era ele que falava da sua cabeça. Era uma pergunta, fulano de tal, recebeu ou não recebeu? Esse aí foi pergunta, esse do Rio Grande do Sul, sabe, foi uma... E um deputado que não é do Rio Grande do Sul, foi dito, esse aqui recebeu ou não? E ele disse, não recebeu. E a pessoa que inquiriu, não vou nem dizer quem foi, disse, tem certeza que ele não recebeu? Olha a cara de safado que ele tem. Isso tá num vídeo. Isso tá num vídeo de revelação. Parece lombroso, né? O sujeito então, que tinha o nariz grande era criminoso. E o Youssef na primeira disse, eu ouvi falar que sim. Na CPI, ele perguntado disse, não conheço e nunca entreguei. E na última delação dele, que essa não vem a público, ele é perguntado, disse, olha, foi separado quem ele viu recebendo ou entregou, daqueles que ele ouviu dizer. E daí perguntado em relação ao deputado Jerônimo, da primeira, o senhor ouviu dizer? Eu ouvi dizer. Mas pode ter alguém lhe dito isso falsamente?
Claro que sim. Dessa turma se pode esperar tudo. Mas por que que ele não foi lá perguntar pro Brasil inteiro assistir? Vem cá, Alberto Youssef, Paulo Roberto, diz onde é que eu recebi dinheiro, meu nome é Jerônimo, eu tenho uma história política e tal. Agora tu vai dizer aqui na frente de todo mundo pro Brasil inteiro assistir, onde é que eu recebi o dinheiro? Eu volto a falar por isso. Na primeira, quando saiu a denúncia, ele estava viajando, me ligou aos prantos, estava fora. A primeira coisa que ele fez foi uma entrevista coletiva, realmente botando a cara e mostrando. E a segunda e o partido fez uma interpelação em relação ao Youssef, perguntando quando, onde, por quê, que até hoje não foi respondida. E em relação à CPI, foi uma orientação jurídica. Eu disse, não ir. Não vai na CPI. Porque nenhum deles apareceu. Porque ele a primeira coisa que ele quer fazer é ir para ali. Então, por um dever de justiça eu tenho, como fui advogado dele, e em relação ao Odebrecht, com toda tranquilidade, porque, enfim, as listas do Odebrecht estão aí, ele não recebeu nenhum centavo do Odebrecht. Então, ele não tem a menor possibilidade de estar aqui. Eu falo em relação à pessoa que eu conheço. Eu sei que outros tantos talvez estejam passando pela mesma situação dele. Mas o grande problema... E é um dever de lealdade mesmo. E o grande problema, doutor Gustavo, vai ser, nesta circunstância toda agora, separar esta circunstância do que é legal e do que não é legal. Porque é aquilo que a gente sempre diz, né? Do ponto de vista do financiamento de campanha, que era permitido, o sujeito chegava lá, pedia uma doação, a empresa dava, tu dava o recibo, tu não perguntava de onde é que vinha o dinheiro do cara, entendeu? Vem cá, só um pouquinho, teu dinheiro é limpo ou não é limpo? Tá no banco ou não tá? Tinha que entrar na conta de campanha? Tu não fazia essa pergunta. E por que uma empresa dá 200 mil pro Milton Cardoso para uma campanha? Porque eu sou bonito, eu sou um cara... Não, por justamente, se tu analisar, dependendo da empresa, analisa do ponto de vista de defesa dos interesses do setor. Claro. Entendeu? Isso. Dos interesses do setor. Então tu pega, por exemplo, a política voltada. Vamos pegar o caso, porque assim, tem essas questões. Defesa de setores não é só empresarial. Não é só empresarial. Você tá lá em Brasília, tem sindicalista, representantes. Tem sindicalista, de poderes, tem ONG, de poderes, entendeu? Tudo. Tem. Então, realmente, acho que os dois estão corretos. Primeiro, o sistema legal estabelecia a legalidade, mas de qualquer maneira, claro que há um interesse muito claro. O que acontece nesse processo é a deturpação desta representação. Exato. Tá? Porque eu tenho dito, tranquilamente, a persistir este sistema de financiamento tal como está hoje, daqui a algum tempo nós só teremos no parlamento sindicalista e representante de igrejas. Agora, uma coisa precisa também ser dita. Não, ok, mas só para concluir, deputado. Então, assim, tem que separar essa circunstância da deturpação da empresa que dá para o seu interesse individual e desta outra circunstância daquela que faz a doação porque defende uma política, por exemplo, na área da construção de desenvolvimento da infraestrutura do país, que evidentemente vai acabar lhe beneficiando indiretamente, mas não um toma lá da cá, entendeu? O setor agropecuário, por exemplo. Agora... Né? Então, esta representatividade dos setores econômicos, na minha visão, elas têm que ser mantidas no parlamento em nome da pluralidade. E isso me leva a um outro comentário que nós acabamos Deputado nos desviando, Marcelo. Milton, nessa discussão para a questão da doação para a campanha eleitoral, porque foi o que o PT quis fazer quando surgiu o escândalo do Mensalão, que é muito mais amplo do que de doação eleitoral, que é algo absolutamente normal e corriqueiro no mundo todo. Claro que quando há ilegalidades devem ser combatidos, primeiro fiscalizados, depois punidos. Agora, o que o PT fez, que é muito diferente do que havia antes, foi a institucionalização da propina para a compra de votos dentro do parlamento. Que é absolutamente diferente. O que é muito diferente do financiamento eleitoral. Só que o PT fez tudo parecer que era caixa 2. PT, PP e PMDB. Claro, mas o discurso do PT para o fim do financiamento privado de campanha e o financiamento público exclusivo veio na esteira das denúncias do Mensalão, do Petrolão, da Lava Jato para tentar dizer, tudo é caixa 2. Quando, na verdade, o que o PT fez junto, sim, com muita gente do PP, do PMDB, de todos os partidos, e todos são igualmente corruptos no sentido financeiro, mas o corrupto ideológico e institucional que liderou essa locomotiva foi o PT, que quis comprar votos e comprou dentro do parlamento para aprovar coisas que interessavam durante o período do Mensalão e agora da Lava Jato. Isso nós tivemos. Isso é muito maior do que o próprio financiamento eleitoral. É bom registrar porque nós tivemos isso também
com Fernando Henrique Cardoso, comprando deputados e senadores para o Instituto da Reeleição, o processo de desestatização da maneira como foi feito, e eu me lembro bem como se fosse hoje, o Serjão, Patrolão, Sérgio Mota, com Eliseu Padilha, né? O grande operador do Fernando Henrique, Eliseu Padilha, com o Romero Jucá, líder. Olha a que ponto nós chegamos no nosso país. Romero Jucá foi líder 8 anos do Fernando Henrique, 8 anos do Lula, 3 anos e meio da Dilma, aí foi ministro 12 dias do Michel Temer, teve que desembarcar do ministério e o Michel chama ele, vem Romero, assume o comando do Senado da República como líder do governo. Essa separação, louco, né? Aí a questão inicial lá que tu colocaste, como é que vai se comportar o ambiente político com relação às questões da Lava Jato? Na minha visão, o grande desafio vai ser, num primeiro momento, fazer a checagem destas delações para ver o que efetivamente é verdade e o que não é verdade, para então o Ministério Público oferecer as denúncias competentes, mas com absoluta certeza do que está propondo, não em meros disse que me disse e eu contei, que eu ouvi, que me disseram, que infelizmente é isso que tem que separar. E num segundo momento, a partir desta circunstância, o oferecimento dessas denúncias é a investigação profunda daquelas pessoas que efetivamente forem denunciadas, e é isso que vai, na minha visão, vai se comportar o ambiente político nesse ano de 2017. E foi em relação às primeiras etapas da Lava Jato, foi que a Polícia Federal em um período fez, isso faz um ano, foi dezembro para janeiro de 2015 para 2016, em que separou num despacho, numa petição de 120 páginas, em que separa aqueles que a afirmação de que entregou ouviu receber, daqueles que me disseram que talvez tivesse recebido. E isso era um caminho muito claro, mas que acabou não. E o Ministério Público dizia isso: olha, a gente vai fazer alguma separação relativamente a esse processo. Mas como envolve tantas coisas, eu até não vou nem questionar aqui o trabalho do Ministério Público Federal, porque a gente sabe o tamanho que envolve isso, a força-tarefa que é isso, e surgem outras delações no curso do caminho, há uma repercussão nacional muito grande, mas a verdade é que um inquérito em que ouvi dizer um nome e o sujeito não ter nenhuma definição se vai responder ou se não, durante 2 anos, é uma exposição de vida, eu acho que isso gera um problema para a própria política, porque as pessoas que gostariam de fazer uma boa política hoje têm medo de se expor. Tem muita gente que não quer ser candidato por conta dessas circunstâncias. Não, eu não vou me meter nesse negócio. Porque hoje qualquer pessoa diz: eu ouvi dizer que o fulano foi, e isso é capa de jornal. Na internet hoje. Detona com o cara. Não, independente agora, da responsabilidade disso. Né? Do ponto de vista de posicionamentos ideológicos, eu tenho absoluta restrição a ele, não me coaduno com o seu pensamento, mas justiça seja feita. O Procurador-Geral da República pediu o arquivamento da delação que citava do Lindbergh Farias. Ele foi citado numa delação e agora o Procurador-Geral da República pediu o arquivamento do inquérito por inexistência de provas. Sim, e o Antônio Fernando, quando era o Procurador-Geral da República, não aceitou a delação a colaboração do Marcos Valério, não era momento propício para isso. A mulher do Marcos Valério foi pega na boca do caixa, sacando 3 milhões de reais. O Marcos Valério, destruindo provas, e o Antônio Fernando, não. Aí o Antônio Fernando deixa a Procuradoria-Geral da República, como Procurador-Geral da República, e vai fazer, sabe o quê? Advogado do Eduardo Cunha. O Aristides Junqueira, um homem que eu tinha um respeito grande por ele, vai ser advogado de quem? Renan Calheiros. Márcio Tomás Bastos, ministro da Justiça, enfim, vai ser advogado de quem? Carlinhos Cachoeira, recebe 20 milhões. Mas vem cá, olha aqui, tem que passar esse país a limpo mesmo, porque olha. Tá no time do Ike Batista, passar o Brasil a limpo aí. E o Sérgio Cabral se deu mal, né? Porque o Sérgio Cabral estava imaginando que o Ike vai ficar foragido, né? Vai embora para a Alemanha e eu vou fazer uma delação. Se quebrou, porque agora quem vai fazer a delação e entregar todo mundo é o Ike Batista. E aí chega tem no do Lula. PT ao PSDB. Mas aí chega tem o PT, PSDB, tem
tudo que tu pode imaginar. A entrevista dele que ele deu no aeroporto de Nova York, ele preserva exatamente, ele dá uma entrevista escolhendo as palavras, dizendo que tem algumas coisas que não pode dizer, porque nesse momento e tal, ele está preservando para preparar uma delação plenária. Já está acordado. Claro, já é um discurso bem estabelecido, bem alinhado, que já houve a conversa e vai entregar todo quero mundo. colaborar e tá, então o teu discurso tem que ser nessa linha. Isso a gente já viu várias vezes, isso a gente já viu várias vezes e assim, é relevante, eu acho que é importante passar o Brasil a limpo, isso tudo, em toda a instabilidade que gera, é fundamental. Eu acho que não tem partido mais, todos os partidos têm representantes que contaminam instituições e que, portanto, devem ser julgados e, mais do que isso, punidos. Talvez o problema seja exatamente aquilo de como a gente vai conseguir separar. Os partidos deveriam, aquilo que recebeu daqui a pouco com uma doação legal, mas sem saber de qualquer outro interesse daqueles que realmente receberam no Instituto de Propina. Caixa 2 embora tenha quem questione o financiamento empresarial. Sim, mas isso é outra coisa. Posso questionar ideologicamente. Isso é outra coisa. Mas não teria. Mas se joga o jogo de acordo com as regras do jogo. Agora, o partido, eu tenho que chamar o último intervalo, depois não interrompo mais os senhores. Eu quero dizer o seguinte: o partido que for inteligente, a direção do partido inteligente neste momento que a sociedade está mergulhada em desalento total com a política, que tomar a seguinte decisão a partir de agora. Nós temos eleições 2018. Então é o seguinte: PP, José Otávio Germano, não. Tu não vai mais ser candidato. No nosso partido, não. Milton Cardoso, tu não vai ser mais candidato no nosso partido. Só ficha limpa. O partido que fizer isso, ele vai conseguir mobilizar a sociedade, trazer e resgatar a política. Mas tem que ter coragem para fazer isso. Porque tem muito cara que tem muito voto e é ficha suja e deixa esse para cá, puxa para lá, enfim. Tá aí o PSD do Cairoli com o Jardel, fiasco na Assembleia Legislativa, né? O PSD, né? E eu tô levando tanto pau aqui, tanta pauleira que os ouvintes estão me dando, porque eu sempre prestigiei o Lazier Martins, trocou 6 por meia dúzia, vinha apanhando dentro do PDT com aquele mequetrefe Carlos Lupe, com Ciro Gomes, destruíram o PDT do Brizola. Aí o Lazier vai com todo o respeito, a vida é feita de escolhas e decisões, vai pro lado do Kassab. Mas quem é o Gilberto Kassab, que todo mundo conhece? O homem que disse, não, o PSD não é de esquerda, nem de direita, nem de centro, é uma esponja. E quem não conhece a história do Gilberto Kassab, né? Pelo amor de Deus. 10h31, eu volto em seguida com o Dr. Gustavo Paim, especialista em direito eleitoral, vice-prefeito de Porto Alegre, deputado Marcel Van Hatten e o professor Armênio dos Santos, professor e advogado. Eu prometo que eu não vou falar mais até o final do programa, os convidados é que tem que falar, eu estou falando demais hoje. Cumprimentando os nossos convidados, um pouquinho atrasado aqui, pela ordem de chegada, doutor Armênio dos Santos, professor, seja bem-vindo, fazia um bom tempo que não nos dava o prazer da companhia, seja bem-vindo, prazer recebê-lo aí. Boa noite, Milton, satisfação estar novamente aqui com os amigos, boa noite, deputado Marcel, doutor Gustavo. Satisfação estar novamente aqui na Bandeirantes, cumprimentar os nossos amigos da Band AM 640 e FM 94.9 da Rede Band Satsul. Desejar a todos, nesta primeira oportunidade que estou aqui no ano de 2017, que tenhamos um bom ano, com mais paz, com mais sabedoria, e que esse ano possa ser um ano um pouco mais tranquilo do que foi o ano de 2016. O senhor acredita nisso? Embora, efetivamente, dependendo do ângulo que a gente olha as coisas podem ser mais ou menos turbulentas, né? Mas, Milton, eu quero inicialmente apenas trazer uma reflexão que poderemos estender depois do debate. Hoje pela manhã, a primeira notícia que eu vi foi que a ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, homologou as delações premiadas da Odebrecht. Sem entrar no mérito da questão de que se deveria ou não deveria ser homologadas tais delações, me parece, e aí faço um juízo do ponto de vista jurídico, que embora havendo a prerrogativa da presidente,
me parece que ela agiu de uma maneira um tanto assodada e até mesmo temerária. E justifico, mas não quero tomar o espaço dos demais convidados, que apenas estamos nos apresentando e cumprimentando os ouvintes, porque o artigo 13, inciso 8º do regimento do STF, ele prevê a possibilidade da presidente tomar esse tipo de medida em caso de situações urgentes. E eu fico me perguntando qual é a urgência de uma situação como esta, de uma homologação de delações, quando o recesso do judiciário termina agora dia 2 e já vai se nomear e se redistribuir o processo e ter um novo relator. Então me parece que isto abre uma brecha para o questionamento da homologação ante ao questionamento da motivação da urgência, que é o que está previsto no regimento do Supremo. Me parece que seria mais adequado e menos temerário aguardar a redistribuição do processo para um novo relator, e este novo relator, substituído de acordo com a norma do regimento, que fizesse as homologações. E agora acredito que a manutenção neste momento do sigilo das delações é algo prudente. Doutor, eu acho que, desculpa lhe interromper. Pois não. Eu já vou em seguida cumprimentar os demais convidados, mas eu acho que a ministra conhece bem os seus pares e ela sabe onde é que vai cair essa homologação. E tirando o Celso de Mello, se cair nas mãos do Gilmar Mendes, ou do Lewandowski, ou do Toffoli, tu sabe, existe Milton, uma dúvida muito grande. Tu sabes, Milton, que a minha esposa, que é advogada, me disse exatamente isso hoje, a doutora Cristiane. E eu disse para ela, o que vou dizer para ti agora, isto não é justificativa para a urgência, porque o Supremo Tribunal Federal, embora tenha um viés um tanto político, ele é jurídico-político e não político-jurídico. E se a urgência adotada do ponto de vista do fórum íntimo foi esta é uma decisão política, não à luz da urgência que o regimento preceitua. Então acho que vai abrir brechas. Vamos aprofundar esse debate aí. Doutor Gustavo Paim, um dos maiores especialistas em direito eleitoral do nosso país, hoje vice-prefeito de Porto Alegre. Seja bem-vindo, prazer muito grande sempre recebê-lo, doutor Gustavo. Boa noite, Milton, boa noite, professor Armênio, deputado Marcel Van Hatten, a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Eu vou seguir nessa mesma pauta já, apenas para iniciarmos. Eu confesso que, claro, muito triste toda a circunstância que aconteceu, a perda de um jurista da relevância do Teori, especialmente aqui para o Rio Grande do Sul, embora seja catarinense, a sua formação toda se deu aqui, era professor da URGS, toda a relevância que ele tem. Eu vi que houve uma dúvida muito grande sobre o futuro das delações da Odebrecht. Eu confesso que em momento algum fiquei preocupado com isso, porque, primeiro, as delações são feitas perante o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. Então, quem ouviu realmente os colaboradores foi o Ministério Público Federal e Polícia Federal. Toda a instrução do processo, toda essa parte preliminar que se estabelece, ou aqui no caso apenas da colaboração premiada, se dá perante os juízes auxiliares do ministro relator, que seguem fazendo o mesmo trabalho. Então eu não via muito risco nisso, e confesso que, independentemente de quem fosse o ministro do Supremo Tribunal Federal, o papel dele é ouvir: o senhor falou de livre e espontânea vontade ou foi coagido a tanto? Porque o resto é no âmbito de quem realmente colheu o depoimento. Eu não consigo imaginar que algum ministro não homologasse a colaboração premiada do Odebrecht. E da mesma maneira, eu confesso que eu não vejo tanto problema em relação a presidente. Eu compreendo a questão do regimento e a questão da urgência, mas enfim, me parece que o sentimento de urgência ou a fundamentação jurídica de urgência, ela permite uma brecha tão ampla que, por mais que tenham motivações políticas, e não há dúvida nenhuma, a instabilidade, especialmente de tudo que se discutia relativamente a isso, a presidente apenas avocou para si e fez o que me parece que qualquer outro ministro o faria, com a questão de que, embora seja em tese simples uma nova relatoria, a gente não sabe as implicações que isso ainda vai ter, se, embora já dito que vai ser alguns dos
10 ministros, dos 9, fora a ministra Carmen Lúcia, que seria relatora. Ainda tem esse processo de indicação de ministro, ainda tem a discussão se vai ser por algum dos órgãos fracionários, no caso o competente pela Lava Jato, ou se vai ser pelo plenário. Na verdade, ambos são competentes, né? O plenário em relação aos presidentes de poder e o órgão fracionado em relação aos outros detentores de prerrogativa de função. Então há todo um questionamento ainda que poderia gerar nesse momento uma instabilidade, uma dúvida, um receio, que por mais que tenha uma conotação muito política, eu não tenho a menor dúvida disso, me parece que demandava um prudente agir da presidente do Supremo Tribunal Federal, e compreendendo aqueles que acham que ela não deveria ter tomado essa decisão, eu não consigo ver problema nisso, e acho que até, de certa maneira, serena um pouco os ânimos nesse momento. Muito bom. Doutor Gustavo Paim, 9h31, deputado Marcel Van Hatten, seja bem-vindo, direto de Amsterdã. Dessa vez em Porto Alegre. Boa noite, seja bem-vindo aí. Boa noite, obrigado. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite também aos 2 professores aqui presentes, professor Armênio, professor Gustavo Paim. O que eu posso dizer depois dos 2 aqui fazerem, inclusive, considerações tão pertinentes, né? Eu voto de Minerva. Eu voto de Minerva. Bom, eu vou decidir então aqui. Imagina a responsabilidade que tenho, caro ouvinte, depois dos 2 dar o voto de Minerva. Devia ter começado por mim. Mas deixa eu dizer que eu vibrei com a homologação hoje da presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. E aí, obviamente, que isso aí extrapola a discussão jurídica a respeito da iniciativa tomada pela presidente. É evidente que o critério de urgência enseja muitas discussões, era urgente, não era urgente, como aliás ensejam muitas discussões a urgência das próprias medidas provisórias, que se tornaram cada vez mais proeminentes no nosso legislativo federal, assinadas por presidentes da República, e todos eles, um após o outro, cada vez mais. Bom, que me honra ainda mais um professor dizendo que citaria isso que estou trazendo aqui à baila do debate, porque esse critério de urgência e de relevância das medidas provisórias, por exemplo, está totalmente defasado, né? Isso demonstra também que não só a Constituição Federal, quando trata das medidas provisórias, isso tem a ver inclusive com o próprio sistema de governo que nós decidimos escolher, do presidencialismo em vez do parlamentarismo, no qual as medidas provisórias cabem muito bem, já no presidencialismo é outra história, como também a defasagem nas próprias regulamentações infraconstitucionais, seja na legislação ordinária, seja nos regimentos, tanto da Câmara e do Senado. Agora estamos com essa discussão enorme também sobre a possibilidade da reeleição às vésperas, né, da eleição para a presidência da Câmara. Não sabemos se Rodrigo Maia até agora pode ou não pode concorrer. Que espetáculo. Hoje pode, e talvez amanhã não possa. Talvez ainda hoje não possa. Talvez ainda hoje não possa mais. O espetáculo dentro desse contexto é a Jandira Fregalha, Manuela Dávila, o PC do B, junto com o Onix, com o Rodrigo Maia, com o DEM, fechadinhos. Olha que espetáculo, né? Hein? Bom, não precisamos ir longe. Amanhã tem eleição na casa aqui na Assembleia Legislativa e tá todo mundo fechado. Eu não, vou votar contra. Sim. O candidato a presidente do PT, Edgar Preto, que é vinculado ao MST. Não tenho como dar meu voto favorável, mas aqui na Assembleia se criou um acordo, qual não participei, e que parece-me vai significar a eleição do presidente Edgar Preto para a presidência da Assembleia. É outro exemplo aí, que estão todos juntos aí praticamente numa eleição. Mas aí já divago, voltando só ao tema da urgência, eu acho, Milton, que aqui houve uma reação a um clamor popular. Sobretudo por causa de uma situação absolutamente anômala, né? E trágica, diga-se de passagem, da morte de um ministro, que ainda há de ser bem explicada, como aliás todos os acidentes precisam ser amplamente, claramente explicados, afinal de contas, ainda mais quando envolve um ministro do Supremo Tribunal Federal, há um interesse ainda maior da sociedade, e evidentemente por causa disso a ministra presidente do Supremo Tribunal Federal
decidiu por homologar as delações, que aliás seria apenas, concordo com o doutor Gustavo Paim, acredito que tem a mesma opinião o professor Armênio, que seria um ato mais cartorial de quem quer que fosse o ministro a assumir, e não seria, talvez eu esteja colocando palavras na sua boca, pode falar talvez a respeito depois um pouco mais, mas acho que não seria algo assim muito questionável a própria homologação, porque é verdade, continuaram os juízes auxiliares a colher os depoimentos, inclusive durante o período de recesso, auxiliando nos trabalhos que antes já tinham na titularidade o ministro Teori Zavascki, que agora haverá outro assunto. Inclusive aqui conversando comigo, me indicou, não consegui o contato com um dos juízes, que ela disse, olha, Milton, quer saber sobre as delações da Odebrecht de 77 executivos, Dr. Márcio Scherer, de Santa Catarina, né? É o principal, né? Que é o cara conhece esse magistrado, ele conhece absolutamente tudo, né? Nessa esteira do que o deputado Marcel e o Dr. Paim estão colocando, eu não divirjo dessa questão. Efetivamente, a natureza das delações realmente neste momento é um ato preliminar. Realmente o trabalho foi colhido pelo Ministério Público Federal, foi avaliado pelos juízes auxiliares, etc. e tal. Mas o que apenas eu estou dizendo é que eu, na minha opinião, não faria o que a ministra Carmen Lúcia fez. Porque nós estamos aí há 2-3 dias do retorno do judiciário. Por uma questão meramente formal, por questões formais, nós já tivemos anulação de operações importantes, se não me falha a memória, a Satyagraha. Sim, que foi Luciano Feltens derrubou a Satyagraha, que foi derrubada por questões formais. Então, um processo como este, da envergadura da Lava Jato, tem que se ter o mais absoluto e total cuidado para evitar qualquer brecha possível para a arguição de qualquer nulidade. Eu apenas coloco essa questão do ponto de vista do estabelecimento da segurança jurídica do processo. Porque qual era a diferença de homologar agora ou aguardar mais uma semana com um novo relator? Eu também acho que qualquer relator homologaria. Também acho que não haveria como não homologar, uma vez que, havendo a manifestação de todos os depoentes e delatores, no sentido de que não foram pressionados e que foram de livre e espontânea vontade. Eu concordo com tudo isso. Mas me parece que, à luz do regimento, da dicção do regimento e da justificativa dessa circunstância de urgência, que é a situação que o deputado colocou com as medidas provisórias. O Instituto foi absolutamente deturpado. O que é urgente não é urgente. Então, essa questão pode sim ser discutida no ambiente de defesa, numa estratégia de defesa. Se ela vai surtir efeito ou não vai surtir efeito, mas o que eu quero colocar é que isso seria desnecessário, compreende? Doutor, do ponto de vista de uma atuação segura. Só uma observação, eu acredito que nesse caso, talvez eu esteja enganado, meu conhecimento jurídico não é tão profundo, evidentemente, é que quem julgaria uma eventual inconformidade dentro do processo seria o próprio Supremo. Então acredito que a presidente não teria tomado essa atitude, mas estou aqui supondo, sem ter antes procurado os demais ministros, que aliás, todos eles, até onde eu saiba, se consultaram, inclusive deram conselhos à presidente. Eu acredito que ela não tomaria essa atitude sem consultá-los antes. Marco Aurélio me deu entrevista aqui, não concordou? Não concordou. Ah, bom, não sabia. Essa informação é nova. Eu ouvi essa entrevista. O Marco Aurélio é conhecido como voto divergente. Né? Mas tem outros. Na verdade, me parece que tem ele precisava dizer isso. Que não, embora não tenham vindo a público dizer isso, me parece que tem outros que não concordariam com essa proposta. Me parece que nesse caso houve mais uma avocação do ponto de vista da competência dela como presidente, que é legítima, ela pode fazer, não tem nenhum problema, mas me parece que não é algo assim pacífico entre os 9 ministros remanescentes do Supremo, a começar pelo Marco Aurélio, que defendia que se fizesse a redistribuição, que defende que se faça a redistribuição, que se tenha um novo relator e que o novo relator com a equipe auxiliar toque o processo. O ministro Marco Aurélio, eu dou muito com ele, tenho um bom relacionamento com ele desde a época, o tempo todo que eu passei em Brasília, enfim. E eu levantei uma questão aqui para ele e eu perguntei, mas ministro, o país está mergulhado uma degradação econômica, social, política, criminalidade. Não seria este o momento, ou melhor, seria este o momento para os poderes legislativo,
né, o judiciário, principalmente o legislativo e o judiciário, se unirem lá atrás, em dezembro, e falar assim: olha, este ano nós vamos até o dia 4, 5 de janeiro, nós, excepcionalmente, esse país está no calabouço, as pessoas estão sofrendo, né? Nós estamos que nem um navio em alto mar, sem bússola e sem comandante. Nós vamos ficar com crédito, mas não vai ter recesso agora, não. Legislativo, judiciário, nós vamos entrar em campo para resolver o problema que foi criado para a nação. O país está mergulhado num caos. E um ministro me responde o seguinte: Milton, não podemos atropelar os fatos. Eu digo, pô, não podemos atropelar os fatos. Olha a realidade que nós temos no nosso país hoje. Para o Congresso Nacional, até agora, em recesso. Eu sei que tem que ter recesso, enfim, mas não era o momento para abrir mão disso em nome do bom senso e tentar acelerar as reformas, as questões todas que o país está necessitando, né, doutor Arnaldo? É que o tempo aí nós temos que separar as coisas, Milton. Primeiro, o tempo de um processo, o tempo do processo é diferente do tempo da política, que é diferente do tempo da sociedade. Então, a prerrogativa que o parlamento tem de fazer a lei, também o tem de não fazer a lei, se entender que há um ambiente que não é satisfatório para aquele momento. Todo mundo questiona o governador Sartori, e eu tenho visto inúmeras críticas do porquê não mandou todos os projetos que mandou agora já no primeiro ano de governo. Se ele tivesse mandado no primeiro ano de governo, e tu que acompanha politicamente o ambiente da Assembleia e conhece tanto quanto eu aquele ambiente, o deputado Marcel que está lá diariamente, o doutor Gustavo que também acompanha por força da questão de ser especialista em direito eleitoral, que convivemos nesse meio, sabemos que se tivesse mandado no primeiro ano, não teria passado 1/10 do que passou. É preciso construir o ambiente, é preciso construir o processo para, no momento adequado, fazer as proposições. E o processo, do ponto de vista jurídico, é diferente. Ainda é diferente, porque o tempo do processo tu não constrói, ele está fixado nos códigos. E ele tem que ser observado. Hoje eu tô com um problema da necessidade de divergir. Eu concordo. Pô, mas então não diverge. Não, eu concordo com a questão do processo. A minha formação de mestrado e doutorado é em processo. Que o processo realmente tem uma relação completamente diferente, mas eu diria que o tempo do processo é diferente do tempo do processo do Supremo Tribunal Federal. Ah, sim, isso também é verdade. Essa já é uma questão. Isso também é verdade. E em relação ao governo Sartori, eu preciso também divergir, porque eu acho que a maior parte não foi aprovada. Não. E que eu não sei se teria sido no primeiro ano. Agora não foi. Porque de todos os projetos que o governador Sartori apresentou, um economista insuspeito referia que havia uma superestimação de quanto significaria. Economia. Que ele entendia que a economia seria da ordem de R$1 bilhão. Não, mas o que eu disse... E que só o duodécimo, que não passou, que teria que ter passado... 600 a 700 milhões. 700 milhões. Ou seja, 70% não passou. Mas, doutor Gustavo... Aí eu já não sei se no primeiro ano... O que eu disse é que eu achava que no primeiro ano não aprovaria 1/10 do que aprovou, não do que mandou. Entendeu? Porque esses projetos deverão voltar à pauta, muitos deles deverão voltar à pauta agora esse ano. E alguma coisa ainda vai passar mais. Eles continuam na pauta. Continuam na pauta, né? Continuam na pauta. Então, alguma coisa vai passar mais. Agora, efetivamente, na minha visão, o projeto mais importante que deveria ter passado, e aí eu disse isso aqui, Milton, tu deve lembrar que eu disse que os deputados fariam a escolha do futuro que queriam para o Rio Grande. E que isto agora, neste momento, a bola estava com a Assembleia. Pois bem, neste processo, os deputados, a maioria deles que votou contra, né? Projeto duodécimo? Do duodécimo. Não foi a maioria que votou contra, mas não houve não foi, porque é 28, né? PEC, a maioria né? qualificada é 33. A maioria qualificada não alcançou, mas esses que não querem... é lastimável, eu preciso dizer e deixar bem claro desde já que votei, evidentemente, pela divisão equalitária E é isso que eu disse, né? Do ônus, não só do bônus. Escolheram como queriam que esse recurso fosse dividido. Então, este percentual de deputados que não deu este quórum foi que escolheu. Então, assim, a sociedade agora tem que ver
como votou cada um dos seus representantes e efetivamente fazer a cobrança adequada no tempo adequado. 9h45, eu vou chamar o primeiro intervalo em nome de Gran Legado Maison Forestier, Suco Suvalan, Fisvec, Sindifisco, RTI, Anaps, Casa do Marquês, Saúde Paz, Medicina e Odonto, Celulose Rio Grandense, Zafari e Bourbon. Economizar é comprar bem, na companhia do Dr. Gustavo Paim, vice-prefeito de Porto Alegre, deputado Marcel Van Hatten, deputado estadual, e do professor advogado Armênio dos Santos. Nós temos várias pautas, vamos continuar mais um pouquinho sobre essas questões aí do estado, eu acho que são importantes, né? Principalmente você que está aí do outro lado do rádio, sabe quem é que votou contra o 12º? A Manuela Dávila, o PT, o Pedro Ruas PSOL, que disse que votaria, faz questão de dizer porque ele disse que votaria pela aprovação e depois votou atrás. Acho que isso é pior, aqueles que se comprometeram a votar pela aprovação do 12º, da emenda constitucional. E da divisão do 12º pelo regime de caixa, né? Exato, porque o cidadão saiba, votariam para que não fosse apenas parcelado o salário de professores e policiais, mas que se houvesse parcelamento que fosse igualitário para todos os poderes, inclusive para juiz e para deputado. E eu votei a favor disso. E desde o início eu disse, a crise só vai ser resolvida quando começarem a parcelar os salários dos deputados também. Eu não acho justo, acho que o meu salário tinha que ser parcelado e não de policial e de professor. É uma questão de solidariedade dos poderes, porque o cofre é um só, o contribuinte é um só. É evidente que quem faz o cálculo é o executivo e também baseado no que é mandado pelo judiciário. Isso também precisa ser dito, que é o argumento que é usado do outro lado, no sentido de, mas nós mandamos e o percentual acaba sendo um e nós mandamos com a expectativa que fosse outro. Agora, quem contribuiu para essa crise não foi só o Poder Executivo, foi o Legislativo aprovando más leis ao longo dos tempos, é o Judiciário que empresta, digo eu, irresponsavelmente com o apoio do Legislativo, que aprovou, e do Executivo, que pediu o dinheiro dos depósitos judiciais. E com algumas decisões, especialmente em relação a aposentadorias também, de certa maneira... Auxílios moradia, etc. Então, quer dizer, todos são parte na construção do problema. Todos deveriam ser parte na construção da solução. A independência e a harmonia entre os poderes. Onde é que está a harmonia? Não, repartição de poderes no estilo que nós temos e adotado no Brasil, que é a tripartição de Montesquieu, na minha visão, ela está absolutamente superada, né? Porque os poderes são independentes e harmônicos entre si. E aí essa independência é tomada ao pé da letra, como se fosse uma independência absoluta, né? E como se a harmonia fosse apenas alguma coisa de conversar e tomar cafezinho junto, entendeu? E isto não pode ser dessa forma. A harmonia pressupõe esta solidariedade do ponto de vista do atingimento do bem comum, né? Da res pública, que é o interesse maior de todos os poderes. Então, essa interpretação que é feita do sistema de repartição dos poderes e de freios e contrapesos, que é da filosofia de Montesquieu, a interpretação está equivocada e o sistema já está superado. Hoje nós precisamos avançar do ponto de vista do direito constitucional, da interpretação, para o estabelecimento de poderes mais colaborativos entre si, para a consecução de todos num mesmo caminho de atendimento do interesse público e da res pública. 9h49, e a minha surpresa, a pergunta que não quer calar é o seguinte: eu vim morar aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no 1990, de 90 para cá, atenção, Tribunal de Contas, vocês aí que recebem auxílio moradia, Conselheiro, Tribunal de Contas, recebe auxílio moradia, e o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar da Assembleia. Deputado estadual não tem auxílio moradia, mas conselheiro do Tribunal de Contas tem auxílio moradia, e não viram absolutamente nada de 90 para cá, que cada governador que subia as escadarias do Palácio Piratini estava jogando o estado no calabouço. Não deu nem tempo de passar pelo porão. Saiu do tapete verde, do tapete vermelho, e foi direto para o calabouço. Está aí a situação agora do estado. Não viram nada, absolutamente nada. Assembleia, Tribunal de Contas, todas as contas aprovadas. Agora prefeito eles metem na cadeia, maçarico a todo momento.
Faltando 10 minutos para as 10, voltamos em seguida, tá valendo a companhia.